E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de congruência. E eu tenho algumas figuras aqui que eu criei no GeoGebra, que é um software de geometria dinâmica, e vamos ver que é mais fácil identificar se as figuras são congruentes ou não com ele. E olhando para essas figuras, é normal você pensar que essa é congruente a essa, isso porque elas têm a mesma forma, ambas são quadrados. Essas duas aqui também aparentam ter a mesma forma. E essa figura aqui também é um quadrado. Será que é congruente a essas outras duas? E essa figura aqui, será que é congruente a alguma delas? É isso que vamos verificar agora. Vamos começar pelos quadrados. Lembra que nós vimos que, para figuras serem congruentes, elas precisam ter os ângulos e os lados correspondentes iguais. E observe que, nesse quadrado, nós temos 2, 3 e 4 ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. E o mesmo acontece aqui, 2, 3 e 4. E o mesmo acontece com esse quadrado menor, ou seja, tem 4 ângulos de 90 graus. Ou seja, essas três figuras elas possuem ângulos correspondentes iguais a 90 graus. Isso significa que elas podem ser congruentes, mas ainda falta nós analisarmos os lados. Eu posso virar e colocar uma figura ao lado da outra e na mesma posição, e observe que esse quadrado tem uma e duas unidades em cada lado, e esse outro tem uma e duas unidades em cada lado. Isso significa que esses dois quadrados são congruentes, ou seja, eles possuem lados correspondentes iguais e ângulos correspondentes iguais. Se você colocar um sobre o outro, você vai ver que eles representam a mesma figura. Agora, esse quadrado menor tem apenas uma unidade de lado, enquanto esses dois têm duas unidades cada. Isso significa que esse quadrado menor ele não é congruente a esses dois, ou seja, mesmo que os ângulos correspondentes sejam iguais, os lados correspondentes não são. Se nós colocarmos o quadradinho sobre o quadrado maior, nós vamos ver que ele é menor. E o mesmo acontece no quadrado laranja. Portanto, esse quadrado menor não é congruente a esses dois. E fica fácil de ver isso nesse programa, porque você pode mexer as figuras, pode girar, pode colocar uma sobre a outra, enfim, pode fazer várias coisas. Agora, esses dois triângulos aqui, será que eles são congruentes? Graças ao software, eu posso virar esse triângulo aqui e colocar os dois na mesma posição, e, graças a isso, nós podemos comparar os lados e os ângulos correspondentes. E, se você fizer isso, você vai ver que esse ângulo é igual a esse aqui, e esses dois são iguais a esses outros dois aqui. Eu posso até colocar um triângulo sobre o outro e você vai ver que os ângulos correspondentes são iguais. E, com isso, você acaba vendo que os lados correspondentes também são iguais. Ou seja, os lados correspondentes são congruentes. Afinal de contas, aqui eu tenho uma e duas unidades de lado, e aqui também tem duas unidades. E os outros lados correspondentes eles são exatamente iguais. Isso significa que esses dois triângulos são congruentes. E essa figura, será que é congruente a alguma dessas aqui? A primeira coisa é olharmos para os ângulos. Não tem nenhuma figura que tem ângulos correspondentes iguais aqui. Ou seja, nenhuma das outras figuras tem 5 ângulos iguais.
E nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 lados. E nem os quadrados e nem os triângulos possuem 5 lados. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!